Sem dúvida que é um tema muito necessário, muito importante. Agradeço ao professor César pelo convite para estar aqui compondo essa mesa, a organização do evento e todas as pessoas que estão aqui participando. Eu vou falar sobre esse tema que é um tema, na verdade, bastante conhecido de todos nós, né? Também queria ressaltar que, como o professor César mencionou, a importância da gente dialogar com outras áreas, né? Então, como vocês puderam ver ali, eu não sou da área do direito, eu sou da área da sociologia e da antropologia, né? Então eu vou trazer algumas questões, eu vou trazer uma visão sobre a relação entre globalização e meio ambiente a partir das ciências sociais, né? Eu vou olhar mais a partir das ciências sociais, eu vou trazer, de certa forma, um diagnóstico, né? E um esboço de uma proposta de como a gente poderia lidar com isso tudo, né? Os efeitos, né, a ideia dos efeitos positivos e negativos, eu creio que eu vou acabar me concentrando um pouco mais no aspecto, digamos assim, que o Milton Santos, que é um geógrafo que vocês provavelmente conhecem, né, que ele trabalha muito com o tema da globalização, ele vai falar muito dos efeitos perversos da globalização, né? Os efeitos positivos a gente meio que conhece, né? A gente está aqui, a gente fala pelo WhatsApp, a gente tem a internet, a gente tem, né, essas questões, então eu vou me ater mais um pouco nas problemáticas e nas questões que esse fenômeno nos coloca nos dias atuais, tá? Eu gostaria primeiro, né, eu vou falar brevemente de uma questão conceitual mais ampla, né? Existem duas formas, existem várias formas de se pensar o que é globalização, né? Mas a gente pode situar duas vertentes, né? A primeira, que vai ver a globalização como algo que se inicia com a expansão marítima do século XVI, ou seja, né, com o colonialismo, né? A expansão, né, de diversos países europeus, a colonização dos territórios na África, na América Latina, na América do Norte, poderia ser visto como um primeiro momento em que essas trocas mundiais se estabelecem, né? A gente sabe as consequências disso tudo, né? As consequências do colonialismo, principalmente, né, em termos humanos e em termos de meio ambiente, né? Então a gente pode falar, né, é possível ver esse primeiro momento, essa origem de um movimento de globalização como essa expansão colonialista, que, como a gente sabe, né, ela vai resultar em extermínios, saques e principalmente apropriação de recursos, né? A gente sabe que os recursos eram um dos objetivos centrais desses movimentos coloniais, né? Importante a gente também colocar aqui, né, não é exatamente o tema do que eu estou falando hoje, a questão do epistemicídio, né? A questão da negação, né, de uma série de conhecimentos que existiam nesses continentes, né, e que vão ser substituídos e que vão ser relegados, né, a algo das tradições, a algo não importante, enquanto a ciência moderna europeia vai vigorar como o grande modelo de explicação do que de conduta do que deve ser o mundo moderno, né? Então, essa é uma forma da gente ver as origens da globalização. Uma outra forma, né, alguns teóricos da crítica cultural marxista e etc., vão pensar a globalização como um momento da fase do capitalismo tardio, né? Uma fase, um momento, né, isso principalmente então a partir do século XX, né? Então a gente está vendo que são duas formas bem distintas de se ver, mas que elas não necessariamente são antagônicas, né? Em que o mercado ele vai avançar para todas as esferas da vida, né? Inclusive para o campo da cultura, né? O campo da cultura, a produção artística que, né, de acordo com algumas visões, seria um lugar que não estaria contaminado pelo capital, né? Que seria um lugar, um momento,
um lugar de expressão autônoma dos povos e das pessoas, ele vai cada vez mais ser perpassado e influenciado pelo capital, né? Então, o Fredric Jameson, por exemplo, que é um autor que eu estou trabalhando, ele vai fazer esse tipo de análise, né? Outras características que a gente pode pensar, né, dessa virada do século XX, né, é esse momento aí do primado da técnica sobre a forma e o conteúdo, né? Então a gente vai ter a técnica adquirindo cada vez um espaço mais importante nas nossas vidas, né? E aí são milhares de exemplos que a gente pode pensar. Os autores da Escola de Frankfurt vão discutir muito sobre isso, como, né, os efeitos especiais de um filme, eles vão acabar tendo mais importância do que o conteúdo em si, né? Tem algumas análises muito interessantes sobre viagens e etc, como o ato de fotografar ou de filmar, ele se torna mais importante do que a experiência em si, de viver aquele momento, de estar ali, né? Então, assim, ou como o Guy Debord vai falar na Sociedade do Espetáculo, né? A imagem se torna o real per se, né? A produção imagética, ela acaba... e aí a gente tem uma série de discussões que a gente também pode fazer com relação a isso, né? Mas, ou seja, né, então uma série de teóricos vão trabalhar nesse sentido, né, de realçar como essa questão da tecnologia, ela realmente vai ser um elemento central para a gente pensar a globalização a partir do século XX, né? Junto com isso, a gente tem o desmonte do estado de bem-estar social na Europa, né? A gente tentou começar esse modelo na América Latina, né? A emergência da sociedade de massas, né? A gente tem aí, então, essa produção em larga escala, né? E todas essas mudanças que vão fazer com que o tempo útil da mercadoria seja cada vez menor, né? Então, esse seria um panorama mais amplo, todas as características que nós aqui vivemos, nós vivenciamos, né? E que vai dar um tom para o que seria esse movimento de globalização. Junto com isso, né, para a gente também começar a entrar um pouquinho mais na questão do meio ambiente, é importante a gente pensar nessa questão dessa nova divisão internacional do trabalho, né? Que é algo que todos nós conhecemos e vivenciamos, né? E que as grandes corporações, né? As grandes empresas, elas não têm mais território, né? Elas não se vinculam mais necessariamente a estados. E isso traz uma série de questões éticas e morais, né? Que a gente já vai discutir daqui a pouquinho. Né? Então, essa nova divisão internacional do trabalho, que a gente conhece tão bem, que faz com que a gente possa comprar roupas a preços tão baratos e encher a nossa casa, né, eventualmente, de tranqueira, ela vai ter uma série de consequências. Né? Esse tipo de produção a esses preços, ele vai se dar principalmente pela transferência da produção, né, para o terceiro mundo. Esse fenômeno que a gente conhece também, né, tudo que a gente compra hoje, o efeito na China, o efeito em Bangladesh, o efeito na Índia, né, isso obviamente que ocorre por questões econômicas, porque esses países eles vão ter regulações mais frouxas com relação tanto às questões trabalhistas e também com relação às questões ambientais. Né? Então, cada vez mais, o capital dessas corporações vai estar centrado na produção de grandes marcas, né? O investimento vai ser, como a gente falou um pouco antes, vai ser muito mais na imagem, vai ser muito mais no que, né, no plano do simbólico, né? Porque vai existir uma corrida pela ausência de peso, né? Então vamos diminuir ao máximo os custos dessa produção para que ela possa... para que nós possamos investir mais no campo da produção desses valores simbólicos. Né? Então, um exemplo aqui, a gente conhece vários, né? A Boeing, por exemplo, que é uma rede planetária, ela tinha, acho que em 2005, 322 fornecedores em 38 países. Né? Então,
pedacinho da asa esquerda de baixo era feito em Angola, no Brasil, né? Cada lugar vai fornecer um pedaço, né, desse grande avião, por exemplo, né? Então isso vai fazer o quê? Né? Isso vai fazer com que essas empresas vão escapando ao controle dos estados, né, e que elas se distanciem mesmo com uma identidade, né, como uma relação mais próxima com as populações locais. Né? Eu cito aqui para vocês, para quem não viu esse filme, The Corporation, né, é um documentário muito interessante, muito bem feito, que vai falar justamente sobre essa exploração da mão de obra nas periferias, né? Como o capitalismo, e a gente já vai ver como, então, como é importante a gente observar essas relações mais amplas, né? Principalmente as relações entre centro e periferia. Hoje em dia a gente pode pensar que existem centros pulverizados, não existe mais um centro só, mas de qualquer forma ainda é possível a gente falar numa diferença entre norte e sul, né? Então, portanto, se a gente for observar sobre esse prisma, né, eu já vou falar das 3 formas de a gente pensar a globalização ela atua aqui mais como uma fábrica de perversidade, porque ela vai ter um impacto, né, negativo sobre a maior parte, digamos assim, da população mundial. Né? Esse desenho aqui é divertido porque a gente tem um pouco ideia, né, dessa produção aí massiva, né, de imagens e de marcas e de como isso vai ter um papel importante na constituição das identidades. Né? Então, eu estava falando dessa questão... Estou falando muito rápido? Não? Ah, é? Ah, então tá bom. Vou falar um pouquinho mais devagar, talvez. Então, gente, essa questão, né, do norte, do sul, né, que é uma questão muito, muito importante, muito cara, principalmente ao pensamento pós-colonial, que é o pensamento, é uma linha que está tentando buscar novas formas de responder a essas questões, inclusive de globalização e meio ambiente. Né? Por mais que exista um discurso, né, de livres fronteiras, de fluxos, né, de que a internet permite toda essa circulação, o mundo é livre, o mundo é sem fronteira, né, se a gente pegar uma série de dados e de informações, a gente vai ver que essa oposição ela ainda é muito forte e ela ainda cresce. Né? Há uma questão de dependência, né? E o meio ambiente certamente que é um dos aspectos que vai ser bastante importante para pensar esses problemas. Né? O professor Milton Santos, que eu já mencionei anteriormente para vocês, que é um estudioso da globalização, e ele vai dividir, então, a ideia de globalização em 3 momentos, em 3 mundos distintos. Né? E, então, o primeiro seria justamente essa globalização como fábula. Seria a globalização como fábula. A globalização como fábula é justamente isso. Né? Essa propaganda de margarina, né? Essa ideia do mundo sem fronteiras, é aquela propaganda da companhia de avião, né? De que você está livre para circular. Né? Só que a gente sabe muito bem que o fluxo de pessoas ele tem cor, ele tem classe, ele tem raça, ele tem uma série de marcadores sociais. Né? Ele existe muito mais como um discurso do que como uma prática. Né? Então, a globalização como fábula é um pouco esse discurso, essa imagem, né, que nos é vendida de que vivemos aí nesse mundo né, interconectado. Né? Então, a gente lembra daquelas propagandas das companhias telefônicas ou de internet, com aqueles pontinhos, aquelas conexões e tal, e você pode falar com uma pessoa da China, etc. Né? A globalização como perversidade seria um pouco mais, então, pensar esses aspectos, as consequências sociais, as consequências materiais nos mais diversos, nos 4 cantos do mundo e principalmente nos países do terceiro mundo, desse processo de produção aí desenfreado e sem uma regulamentação com relação aos trabalhadores e ao meio ambiente. Né?
E a globalização como ela pode ser, né? Na verdade, a ideia de globalização como troca, como intercâmbio entre culturas, etc., ela é sim muito bonita, né? E ela acontece de certas formas, né? Mas efetivamente, então, como é que a gente pode caminhar para ampliar esse aspecto, digamos assim, positivado da globalização, né? Por uma outra globalização. Eu trouxe aqui um exemplo, né, um pouco de como, de um aspecto da perversidade, digamos assim, desse processo, que foi o Consenso de Washington de 1989. Né? A gente que viveu aqui no Brasil nesse período, na América Latina, a gente sabe das consequências que ele teve para a forma como as políticas públicas, as políticas sociais vão ser implantadas aqui no Brasil. Né? A gente teve no ano de, não sei se foi 2000, 2001, a quebra da Argentina, né? A gente vai ter também as privatizações aqui no Brasil, mas no Equador e na Colômbia, na Bolívia, né, existiu todo um movimento de tentativa de privatizações dos recursos naturais. Né? A Bolívia quase assistiu a uma privatização da água potável no seu país. Né? Houve toda uma movimentação da sociedade, uma aglomeração dos movimentos sociais que conseguiu impedir esse processo, né? E isso, sem dúvida, faz a gente pensar nas relações, né, entre o local e o global, porque essas empresas que vão tentar privatizar a água, que vão tentar se apropriar desse recurso natural que a gente, né, sabe que deveria ser um bem público, passa por todas essas questões, né? Ah, tá. Então, né, só para a gente destrinchar um pouco mais, só para a gente ter ideia, né, um pouco melhor da questão da água, então, nesse processo de globalização, né, assim como o petróleo ele vai ser responsável por uma série de riquezas, de construções e de guerras durante o século XX, né, a água vai se tornar o petróleo do século XXI. Né? A gente tem assistido em uma série de lugares a essas tentativas de privatização da água. Né? Existe uma terminologia que, inclusive, vocês devem estar lidando com ela, que são water wars, não são as guerras com relação pela água. Né? E eu trouxe aqui um exemplo de um filme muito bonito que também está disponível para vocês verem, que é esse La Hija de la Laguna, né? Que é um filme, que é um documentário que vai relatar como se deu no Peru, né, todo um processo de privatização da água para que uma série de regiões ali entre os Andes fosse destinado à extração de ouro. Né? Só que o interessante é que esse filme ele vai mostrar muito bem, né, então, assim, as comunidades, a relação das comunidades com o meio ambiente, a apropriação do ouro, e esse ouro chegando lá na Europa, ele servindo como, né, para casar uma família rica de classe média que se pretende socialmente correta, ecologicamente, que recicla seu lixo e etc. Né? Mas vai mostrar justamente esse elo, né, que se perde, né, quando a gente compra uma mercadoria. Da onde veio esse ouro, da onde veio esse anel e qual os impactos no meio ambiente que isso teve. Né? Então, sem dúvida que é algo para a gente pensar, e algo que vocês que trabalham com direito certamente é um campo de trabalho muito importante para vocês. Por que ele não muda aqui? Será? Ah, tá. Né? Ainda pensando, então, nessas questões mais gerais, mais amplas, vocês podem perceber que eu estou trabalhando com uma noção mais panorâmica, que eu estou tentando olhar para a globalização e meio ambiente de uma forma mais aberta. Né? A gente tem esses discursos, né, sobre livre circulação de mercadorias, de bens e de serviços, mas a gente sabe, né, que a circulação de pessoas, né, ela é bastante limitada.
né? Eu gosto muito dessa situação do David Harvey, que vai dizer, né, que os descendentes dos povos explorados, né, os povos explorados somos nós, né, somos os países colonizados, né, são excluídos do banquete da colonização, né? E mais que isso, né, nós muitas vezes vamos ser mobilizados e motivados a compactuar e a trabalhar nesse sentido. Né? E é um pouco isso que a gente vai ter que observar, como é que a gente pode lidar, né? Como é que a gente pode pensar numa outra globalização a partir do lugar que nós estamos, né? A partir desse espaço aqui de um país de terceiro, né? Terceiro mundo, a gente sabe que é um termo aí que está sendo debatido, mas não a partir, né, desses lugares do norte, né? O Eduardo Galeano coloca, né, com relação à América Latina, né, é uma citação um pouco antiga, mas é justamente para trazer essa problemática, né, desse modo de pensar colonialista, desse modo de pensar que não vê a nossa particularidade, né? Vamos nos converter em uma triste caricatura do Norte? Né? Vamos ser como eles? Repetiremos os horrores da sociedade de consumo que está devorando o planeta? Né? Será que a gente está caminhando nesse sentido? Ou será que é possível a gente construir um mundo diferente? Né? Um pouco. Né? Se a gente for olhar, né, um pouco de uma perspectiva, né, voltando para essa perspectiva mais macro, né, eu vou citar aqui uma situação específica, mas de grande impacto no mundo aqui das últimas 2 décadas, né? Então a gente teve um boom de uma série de centros urbanos por todo o mundo, né, inclusive na América Latina, na Ásia, mas eu vou focar aqui um pouco no caso da China, né, que a gente sabe que é um pouco aí o vilão dessa história, né? Nas últimas 2 décadas surgiram na China mais de 250 cidades de 2 milhões de habitantes. É muito, né? Então a gente sabe que é o maior país, o país de maior população do mundo, né? Mas assim, o que isso significa, né? O que tem por trás da construção dessas cidades, né? E o David Harvey ele vai esmiuçar melhor como essa urbanização desenfreada da China ela vai, né, a cartada final aí, né? Quando acontece o estouro da bolha imobiliária, né, nos Estados Unidos do ano de 2008, os grandes órgãos de investimento eles vão ter que se mobilizar no sentido, né, de que com que o movimento de capitais ele precisa de novos objetivos, ele precisa de novos objetos, ele precisa se expandir, né? E obviamente que essa expansão urbana, né, que é bastante problemática, a gente vai ver, ela tem um custo, né? Ela tem um custo, principalmente um custo material, um custo de meio ambiente. Né? A China ela vai absorver, né, para construir essas 250 cidades de 2 milhões de habitantes, né, a um crescimento que a gente sabe que chega a 10% ao ano, né, ela vai consumir mais da metade da produção mundial de vários metais. Né? A gente teve recentemente a discussão dessa liberação da exploração dessa reserva na Amazônia, né? Isso aí é apenas um exemplo, né? A América Latina, a África e etc. Nós estamos provendo, né, todos esses para a construção desses grandes centros urbanos, né? Com uma série de consequências danosas, porque a gente sabe que o grande capital ele se sobrepõe ao direito ambiental e às regulações sobre o meio ambiente, né? Então é muito interessante a gente perceber, né, quão perverso isso, né, que parte do salvamento do capitalismo, né, ele vai se dar pela destruição do meio ambiente, né? Ele vai se dar pela apropriação desses recursos e para a utilização dos mesmos para essa expansão em escala global, né? Então, é possível dizer, né, que nesse sentido, esse crescimento a 10% ao ano, que obviamente que um crescimento dessa forma, ele não pode ser ecologicamente
partir de uma série, mesmo o movimento ambientalista que vai crescer nos anos 70 e etc., lá eles já estão dizendo, né, que capitalismo e meio ambiente não é uma combinação que funciona muito bem, ela é quase que antagônica, né? E obviamente que essa expansão da China, aqui a gente está citando como exemplo, mas não só a China, a gente tem Dubai, a gente tem uma série de outras grandes metrópoles que surgiram aí nas últimas 2 décadas, elas vão ser viabilizadas por essa exploração de recursos no terceiro mundo. Né? Entre 2012 e 2013, a China consumiu mais de 50% do cimento produzido no mundo. Né? Então, assim, a criação dessas grandes cidades e a criação dessas grandes selvas de pedra, como dizia a música, né? Ela vai impactar diretamente a forma como a gente respira o nosso ar. Né? Ou seja, né, o que sobrou, né, do século XX, ele vai como que ser transformado. Aí a gente tem uma imagem, uma vista aérea de Xangai, por exemplo, né, que é uma cidade que está se expandindo de uma forma absurda em todos os campos, inclusive, né, eu trabalho muito com o campo da cultura, inclusive no campo da cultura. Então, a China ela vai se colocando como uma grande potência no plano econômico, no plano da produção cultural, mas também no plano da produção cultural, né, com o surgimento, com o incentivo da criação de uma série de aparatos culturais e etc. Né? Então, a gente pode pensar, né, que esses projetos urbanos, né, se a gente for olhar dentro dessa perspectiva, né, de como a construção dessas cidades vai como que salvar, né, essas grandes corporações, esses grandes conglomerados econômicos, né, e essas cidades elas vão atender muito mais aos investidores, né, e menos às pessoas. Né? Então, a gente tem cada vez mais o crescimento dessas cidades negócios, né, a gente pode pensar de novo aqui em Dubai, né? Mas a gente pode olhar também alguns exemplos locais, né? Como o próprio Rio de Janeiro, né? Que quando, né, no processo de se tornar a cidade olímpica, todos nós conhecemos aí o que se passou em termos de ter que atender a essas demandas do capital, né? Para se tornar uma cidade global, para se tornar uma cidade com investimentos, né? O que acontece? Né? Remoções, expropriações, uma série de problemas. Né? O David Harvey falou assim, essas cidades estão sendo pensadas muito mais para os investidores, né, do que para as pessoas. As pessoas acabam ficando num lugar menos relevante, menos importante, até porque esses grandes conglomerados eles não têm a verdadeira dimensão de quem vive nesses espaços. Né? Para não terminar de uma forma muito trágica, né, depois desse panorama, sim, existem tentativas, existem formas de pensar outras formas de globalização. Como é que a gente poderia fazer isso? Né? Como é que, né, depois da morte das utopias aí dos anos 60, em que se sonhava verdadeiramente com um novo mundo, a gente vive um período de muita desilusão, né? Como é que a gente poderia articular, né, um movimento por uma outra globalização? Né? E aí a gente tem uma série de autores que estão trabalhando nessa chave. Eu citei o Milton Santos, a Naomi Klein também, que é uma escritora canadense que trabalha muito com essa questão da produção, a questão das marcas e etc. Né? O Boaventura de Souza Santos é um autor português também que vai trabalhar muito nessa chave de buscar respostas locais para essas questões globais, né? A gente teve a experiência do Fórum Social Mundial, né? Que alguns deles sediados aqui no Brasil, que caminharam justamente no sentido de buscar fazer uma crítica a esse, né, a esse movimento do capital desenfreado, né? Porque eu citei o consenso de Washington para vocês, a crise que queria ser resolvida naquele momento era uma crise financeira. Né? A crise social, ela não estava realmente na pauta. Obviamente que elas estão relacionadas, né? Mas a maioria desses autores que vão propor novas formas de se viver no mundo e de tentar pensar essas
interconexões, eles vão, né, vai ser preciso fazer uma crítica, né, à centralidade dessas instituições financeiras e desse movimento de capital na sociedade contemporânea. Né? Então para isso, né, isso tornaria possível, óbvio que a gente sabe que a sociedade, as relações humanas, elas são sempre relações de poder e etc., né, mas que as trocas fossem não unilaterais. Né? Então a gente quase que tem que se submeter, né, os países que, né, contraditoriamente, muitas vezes têm mais recursos, mas têm menos poder, né, acabam tendo que se submeter a trocas que nem sempre são benéficas para os dois lados. Né? Mencionei no início da minha fala aqui também as perspectivas pós-coloniais, né, que vai tentar trazer uma forma de se pensar o mundo não mais a partir desse modelo do Atlântico Norte, né, do modelo dos Estados Unidos, o modelo da Europa, etc., o modelo dos colonizadores. Né? E aí tem essa frase muito bonita que diz, né, o mundo é o que se vê de onde se está. Né? Como é que a gente pode ver o mundo e os problemas que a gente tem a partir dos nossos lugares e, portanto, semear outras soluções, né? Sem uma interferência tão forte desses grandes conglomerados financeiros e etc. Né? Obviamente que isso passa, na visão de todos esses autores, pela mobilização social, né? Pela tomada das ruas, pelo engajamento nas mais diversas formas. Né? A gente sabe que existem diversas formas de participar democraticamente, né? Democratizar a democracia, então os caminhos da democracia participativa, né? O engajamento dos cidadãos nesses movimentos de buscar lidar de uma forma melhor com esses efeitos perversos da globalização, né? Os caminhos da produção não capitalista, né? A gente sabe um pouco mais complexo do que imaginamos, né? Mas existe uma série aí de movimentos por sustentabilidade, de comércios mais equitativos e etc. E isso é muito bonito de se ver, porque isso aí isso mostra que essas iniciativas elas estão pipocando e, obviamente, que elas são caminhos aí para, né, tanto para um cosmopolitismo multicultural, porque a gente sabe que esses movimentos da sociedade de massa, de uma forma mais ampla, eles muitas vezes eles não vão dar atenção ou eles vão fazer com que pequenas expressões de culturas locais acabem se perdendo, né? Então, o caminho seria um pouco, então, nesse sentido de semear outras soluções. Né? A gente tem toda essa questão da biodiversidade, né? Dos conhecimentos rivais. Aqui a gente volta para essa perspectiva pós-colonial que vai dizer que a gente deve olhar para o que temos, né, a partir das nossas perspectivas, os conhecimentos, eles devem ser amplos e múltiplos, né, para que a gente possa pensar aí num movimento num movimento de globalização que seja mais, mais como uma fábula e menos como uma perversidade. Era um pouco isso que eu tinha para dizer para vocês, uma forma, né, uma perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais pelas consequências sociais e ambientais desse movimento de globalização, né, que a gente pode rastrear desde o século XVI, a gente também pode, né, situar ele mais no século XX, isso não importa muito para a gente tentar para o diagnóstico que a gente tem agora do século XXI. Obrigada pela atenção de vocês e depois a gente pode continuar um pouquinho mais. Bom dia a todos. Bom, obrigado, doutora Amélia, pela apresentação. A minha apresentação vai se manter num nível bastante mais genérico sobre o tema. E, infelizmente, eu vou ter que pedir a vocês que voltem um pouco no assunto, vou tratar de alguns temas
enfim, de base, alguns conceitos de base relacionados ao tema, e provavelmente eu vou acabar me repetindo um pouco. Só um momentinho, por favor, que eu preparei uma apresentação para vocês também. Bom, para a gente não perder tempo, eu vou começando a apresentação na sequência, tá? A globalização é um tema, enfim, frequentemente tratado nos nossos dias, está na boca do povo, enfim, todos conhecemos esse termo. Mas é importante que a gente tenha em mente que, quando a gente vai discutir com um pouco mais de propriedade o tema, a gente não está falando da mesma globalização que está na boca do povo. Normalmente, as pessoas associam a globalização à troca de mercadorias, né? É uma ideia que remete diretamente a dinâmicas que são muito, muito antigas. Todos nós estudamos na escola a Rota da Seda, as grandes navegações, que tinham por objeto realmente a troca de mercadorias, né? Então, a ideia de globalização mais difundida, digamos assim, remete a essa ideia aí. Mas quando a gente vai discutir um pouco mais de profundidade, então, o tema, a globalização da qual nós estamos falando envolve, sim, essa troca de mercadorias. Só um minutinho. Muito bem, então, essas são as ideias, essa é a ideia de globalização que, enfim, mais difundida, como eu estava dizendo, mas quando a gente vai tratar com um pouco mais de propriedade o tema, essa globalização envolve uma série de outras dinâmicas, né? Então, uma definição de globalização de que eu gosto que seria a crescente interação entre pessoas através do crescimento do fluxo internacional de mercadorias, dinheiro, ideias e cultura, tá? Nós vamos ter a oportunidade de tratar um pouco mais de profundidade cada um desses eixos, tá? Bom, então, além de ser uma dinâmica um pouco mais complexa do que essa que as pessoas imaginam no primeiro momento, ela é também muito mais intensa do que as pessoas imaginam, né? Trouxe aqui para vocês, por exemplo, um mapa das conexões aéreas em todo o mundo. Hoje em dia nós temos em torno de 52.800 rotas de voos comerciais no mundo todo. Como a doutora Amélia muito bem disse, essas imagens elas são um pouco enganosas, porque elas nos dão a impressão de conectividade, né? E a verdade é que elas expressam somente as ligações entre os pontos. Elas não mostram em que sentido se dá o fluxo dessas informações, dessas mercadorias, dos subprodutos desses processos de produção. Na verdade, trata-se de uma relação muito mais de cima para baixo do que no plano horizontal. Uma outra forma da gente ver a intensidade com que esse fenômeno se dá nos dias de hoje, está aqui um outro mapa das rotas marítimas do mundo todo, né? Aqui, desculpa. Então, a gente vê que, enfim, existe um número imenso aí de rotas comerciais para o transporte de produtos nos oceanos. Se eu não me engano, menos de 1/4 da produção mundial, do comércio exterior, desculpe, mundial, é transportado por fronteiras terrestres entre países vizinhos. Aproximadamente 80% do fluxo mundial de mercadorias se dá entre países que não são vizinhos, e normalmente pelo oceano. E um terceiro mapa aí que ilustra, então, a amplitude desse fenômeno são os cabos marítimos que transportam informações. Tá? Esse é um mapa mundial dos cabos submarinos que permitem a gente acessar a internet. Tá? Então, desde o primeiro cabo, em meados do século XIX, nós temos hoje uma capacidade de transporte de informações infinitamente maior. Bom, então, a globalização, tal qual a gente está discutindo aqui, ela envolve uma série de elementos aí, tá? As mercadorias, como a gente disse, é o aspecto mais visível desse fenômeno, mas também movimentação do capital, de ideias e da cultura, tá? Cada um desses elementos envolve uma série de outros subelementos, digamos assim, tá?
Bom, como vocês veem aqui, então, o fluxo de ideias e de cultura é um dos elementos componentes da globalização. Então, já entrando no tópico central da minha apresentação aqui, que são os efeitos benéficos e maléficos da globalização sobre o meio ambiente, vou começar com as boas notícias, então, né? Um dos efeitos positivos desse processo sobre o meio ambiente é aquilo que vem sendo chamado de globalização ambiental, que remete diretamente ao tema da minha primeira apresentação aqui, que eu mostrei para vocês, então, a difusão, né, nas constituições do mundo, de dispositivos tratando da proteção do meio ambiente e de dispositivos reconhecendo o direito humano a um ambiente de qualidade. Bom, essa difusão que eu mostrei para vocês antes é parte desse fenômeno que vem sendo chamado, então, de globalização ambiental, tá? Que envolve o fluxo de energia, materiais e organismos, mas também a formulação e aceitação de ideias sobre o meio ambiente no mundo todo e a difusão de modos de governança ambiental no mundo todo. Essa globalização ambiental está relacionada à globalização em sentido amplo de duas maneiras. De uma forma, ela é resultado dessa globalização em sentido amplo, porque essa globalização em sentido amplo vai permitir o fluxo das informações e a maior comunicação entre os diferentes estados, enfim, organismos de diferentes estados. E também porque o desenvolvimento, a globalização em sentido geral, ela vai produzir impactos ambientais muito, muito importantes e dessa forma ela acaba alimentando também a globalização ambiental, a dita globalização ambiental. Contudo, embora elas tenham esses elementos de ligação, a gente não pode confundir a globalização em sentido amplo com essa globalização ambiental, porque, em muitos sentidos, uma coisa se contrapõe à outra, né? Os atores que tratam da proteção do meio ambiente e essa difusão do interesse em proteger o meio ambiente, muitas vezes se contrapõem, embora ela seja, de certa forma, produto da globalização em sentido amplo, ela vai se contrapor aos efeitos nocivos dessa globalização sobre o meio ambiente. Bom, tratado aí de um efeito positivo, eu vou entrar nos efeitos negativos, vou buscar tratados de maneira sumária. Bom, um dos efeitos primeiros que a gente pode perceber da globalização é o aumento do consumo, que por sua vez está ligado ao aumento expressivo da produção, que gera mais emissões, e o aumento do descarte, o problema do lixo, né? Então, assim, quanto mais, como que eu posso dizer? O aumento, enfim, da comunicação, do fluxo de mercadorias está intimamente ligado ao aumento da produção, e isso, lá no final do processo, do ciclo desses produtos, nós temos um aumento expressivo da quantidade e da diversidade do lixo produzido. No segundo momento, nós temos o aumento do transporte internacional desses produtos, é um outro efeito desse processo, que vai acarretar, evidentemente, uma utilização muito maior de combustíveis fósseis, mas também um aumento dos riscos ambientais. Como eu disse a vocês, a maior parte do transporte desses produtos se faz, por exemplo, por meio dos oceanos. Então, é a partir da intensificação desse processo que a gente começa a ver os grandes derramamentos de óleo nos oceanos, entre outros acidentes. E quanto mais fluxo nós temos, maior o risco, né, necessariamente. E uma outra questão que é resultado desse processo de transporte, que é um pouco menos tratada, é o aumento da introdução de espécies exóticas. Tá? Espécies exóticas são espécies animais ou vegetais que são originárias de uma região e nessa região elas estão em equilíbrio com o ambiente, porque existem outras espécies para competir com elas, mas através principalmente da água de continente do país e predadores. Uma outra
a renda da população de um país. Então, a governança ambiental, consequentemente, países mais ricos, eles tendem a ter uma governança ambiental ágil, e o capital amarrados. Uniformização seja o aspecto que é menos tratado e o cidadão comum menos imagina